Fala, time do Rotina Trader! Mais um vídeo aí para vocês. Hoje falaremos sobre o somatório de candles. Não esquece aí de já se inscrever no canal para não perder conteúdo como esse. Perfeito? Bom, pessoal, então falando sobre somatório de candles. Como é que a gente faz essa somatória? Como a gente vai pegar um candle e somar com outro? Tá? E por que isso é interessante? A gente também vai conhecer, né, vai achar conteúdo sobre isso quando a gente pesquisar Blended Candles, tá? Blended Candlesticks, tá bem? Então, blended no inglês significa combinação, misturados, unidos, certo? Então, seria, né, uma união de candles. A gente vai pegar um candle, vai pegar outro e vai unir eles e ver no que dá. Vai dar um outro candle, certo? Um candle que pode ser que a gente conheça, né? Já que a gente pode estar avaliando dois candles que a gente não conhece e vai chegar num terceiro, que é um que a gente sabe como ele funciona, a gente sabe interpretar esse outro candle, tá? Ou pelo menos vai facilitar, né? Vai ter uma possibilidade a mais e também vai acontecer de tu não precisar decorar, tá? O nome de todas essas centenas aí de candles que existem, tá bem? Então seria uma união de candles, né? De candlesticks, para visualizarmos o que o mercado está dizendo, mesmo que não tenhamos um candle conhecido, tá bem? Então, como eu disse, a gente vai pegar dois candles e vai transformar em um, tá certo? Em dois vai virar um só. E aí, consequentemente, vocês vão ver que isso vai acabar virando, basicamente, dois padrões, tá? Num geral, se resume a dois padrões e eu vou explicar para vocês nesse vídeo aqui. Então, não deixa de acompanhar esse vídeo até o final. Tá certo? Então vamos ver aqui o primeiro exemplo, depois eu vou mostrar lá no gráfico também, tá? Então aqui a gente tem um candle subindo, tá? Um candle de alta, no exemplo 1. Temos um candle aqui de baixa, um candle vermelho caindo, tá? E nesse exemplo 1 eu até já coloquei aqui, né? Um engolfo de baixa, para quem não conhece, esse é o padrão de engolfo de baixa. Então como é que a gente poderia, né, somar esses candles? Vamos supor que vocês, sei lá, estão olhando esse padrão, não conhecem o engolfo, então, portanto, não sabem o que significa esse padrão. Esse padrão, para quem não conhece, né, o engolfo, ele é um padrão de baixa, tá? De reversão de baixa. O preço está subindo, então pode justamente ocorrer um declínio nessa região quando ocorrer esse padrão, tá? Geralmente isso num topo é perigoso, pode fazer o mercado virar, tá bem? Então vamos ver aqui como é que a gente faria essa soma. Basicamente a gente vai traçar algumas linhas, né, para a gente poder posicionar e montar esse novo candle. A gente tem então a primeira linha. A primeira linha, no meu ponto de vista, que a gente tem que buscar é traçar a abertura. A segunda linha vai ser o fechamento desses candles. Então o primeiro candle, né, a abertura do primeiro candle a gente marca, tá? E já posiciona essa linha. E depois a gente vai marcar o fechamento, né, o encerramento do segundo candle. Porque isso de fato, né, se a gente pensar os dois candles, de fato, se ele abriu aqui e ele fechou aqui, esse foi o movimento entre esses dois candles, tá? Esse foi o movimento. E aí a gente vai marcar as máximas, tá? O terceiro e o quarto ponto, que basicamente são equivalentes, a gente vai marcar o terceiro e o quarto ponto serão as máximas e as mínimas, tá? Para saber até onde esse preço esteve. Então, marquemos aqui então as máximas, tá? Está marcado aqui as máximas, tá? Marcamos ali as máximas. Então, até onde o candle percorreu, né? A sombra, o pavio. Marcamos as mínimas até onde o candle percorreu também, né? Que é a sombra ou o pavio de baixo, né? As mínimas. E aqui tá as linhas, né, da abertura e do encerramento. Bom, pessoal, se a gente já tem isso aqui, veja o que vai ocorrer. Ó, formou uma estrela cadente. Ó, se abriu aqui, né? A abertura do primeiro não era aqui. Vamos voltar um slide aqui, ó. Abertura do primeiro. Essa linha de cima ali. Encerramento embaixo. Então, veja só. Abriu aqui, nessa região, fechou abaixo. Não é esse o corpo do candle? Abriu acima, fechou abaixo. Se a gente observar aqui o movimento desses dois candles, ó, ele foi até lá em cima, mas no próximo ele devolveu tudo e fechou aqui. Então, beleza, olha, o fechamento está coincidindo, a abertura está coincidindo, é isso.
E aí lá em cima, né, a máxima, até onde o preço foi entre esses dois candles, se aqui tivesse uma sombra maior, digamos, chegando aqui até o A, o fechamento aqui da máxima, né, a máxima desse candle seria aqui na linha das letras, tá? Então, como fechou ali a máxima entre os dois candles, né, a máxima entre os dois, a gente traça aquela linha e a máxima também vai ficar entre os dois, né? Então, a máxima é o somatório das máximas deles. E a mínima? Mesma coisa, a gente vai somar as mínimas aqui nessa região e a gente vai ter a mínima desse candle. Então, veja que, por mais que não tenha corpo aqui no primeiro, no segundo teve, então vai ter corpo. E um corpo, ó, subtraiu do outro. Se a gente somar esse vermelho e abater desse verde, vai sobrar o quê? Uma sombra, não é? É como se a gente estivesse dizendo, olha, subiu R$3 aqui, mas aqui caiu 4. Então, beleza, eu vou abater aquela soma, né? Vou fazer a soma, vou reduzir, né? Não vai sobrar nada dos 3 do primeiro candle e ainda vai ficar faltando 1, ou seja, aqui. Tá? Esse aqui seria o caso. Ok? Beleza, vamos aqui para o próximo exemplo. Então, aqui a gente tem um outro padrão de candle, tá? Eu sei o nome desse candle aí, desse padrão de candle aí de 3 candles, né? Mas digamos que vocês não sabem. Provavelmente muitos de vocês aí estão olhando e não sabem que padrão é esse, né? Ou não decorou, sei lá. Não tem problema. Beleza, pessoal, como é que a gente faria? Veja que agora eu deixei a mínima ali junto, né, com o fechamento do último, tá? É sempre o último candle, tá? Quando a gente tem mais candles, vai ser o último. Tá? A gente vai pegar a abertura do primeiro, ó, abriu aqui, fechou em baixa. A gente vai pegar as mínimas entre os três. Qual é a mínima entre os três? Aqui, né? Nessa região aqui, tá? Nesta região aqui a gente tem a mínima entre os três, correto? Bom, pessoal, depois, então o candle subiu e fechou lá em cima. Então eu marquei o fechamento, eu marquei a abertura e marquei as mínimas. E as máximas aqui em cima será junto ali com o fechamento, né? Porque eu não fiz nenhuma sombrinha, né? Se eu tivesse botado uma sombra ali, vamos desenhar aqui. Deixa eu pegar uma cor aqui branca. Digamos que se eu tivesse feito uma sombra aqui, pessoal, eu teria que pontilhar aqui, né? Como as máximas, tá? Como as máximas. Ok? Teria que marcar como as máximas. Beleza, vou deixar ali marcado então. Aqui então a gente já marcou o corpo, ó, veja aqui. Se abriu nessa região aqui foi para baixo, mas depois voltou tudo e subiu e fechou ali, ou seja, abriu aqui, fechou ali, tá? Abriu aqui, fechou ali, ou seja, corpo positivo. Né? Lembrando que o candle, para ele ficar vermelho ou verde, ele tem uma referência onde ele abre. Então, se ele abriu aqui nesse local onde eu estou ali com o mouse, e ele, nesse caso aqui também abriu aqui e está fechando acima, ele vai ser verde, tá? É referente à sua abertura, tá? A referência dele é a abertura. Se ele fechar abaixo da abertura, ele naturalmente vai ser vermelho. Se ele abrir acima da abertura, ele vai ser verde, tá? Geralmente essa é a regra que a gente vê nas plataformas de operação, tá? Nos gráficos de candlesticks. Perfeito? Bom, pessoal, então aqui abriu nessa região, fechou para cima. Se o gráfico, olha, percorreu até lá embaixo e depois ele voltou, o que a gente vai ter aqui? Teremos aqui um pavio, uma sombra, né? Um rastro desse preço. Eu sempre gosto de ensinar o pavio e a sombra dizendo que é um rastro. Literalmente as pegadas do preço, né? Onde ele esteve, tá? É o trilho, né, por onde ele esteve. Ele esteve ali embaixo, mas regrediu. Então aqui é o corpo de fato onde ele esteve e confirmou, né? Entre esses 3 candles aí. Perfeito? Então veja lá que tivemos aquela sombra. Se eu tivesse aquele pontilhadinho lá em cima igual eu fiz antes, ó, se eu tivesse essa sombra aqui e tivesse, né, o pontilhadinho, o que ia acontecer? Eu ia ter uma sombra aqui também, né? Ficou meio torto ali, mas eu ia ter uma sombra ali também, tá certo? Seriam o rastro desse preço. Ok, aqui a gente tem uma estrela da manhã então, tá? Para quem não sabia que padrão era esse, era uma estrela da manhã. E ele retomou, né? Ele virou um martelo. Então, em geral, pessoal, vai acabar que esses candles de reversão, esses padrões de reversão, a maioria esmagadora deles vai ser martelo
ou estrela cadente, ou seja, vai ser esse martelo aqui ou a estrela cadente, tá bem? Martelo ou a estrela cadente. Esses serão os dois padrões que a gente vai ter. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Aquele era o último slide. Então, eu vou mostrar agora no gráfico também para vocês, tá? Lá vai ter alguns outros detalhes que eu também quero mostrar. Aqui eu já deixei mais um engolfo para a gente pegar e somar esses dois. Veja que a gente está no gráfico de 5 minutos, tá? Das 5 e ali no gráfico das 5 e 5, tá? Vamos somar esses dois candles aqui e vamos ver que candle vai dar, tá? Então, se eu somar esses dois padrões, ó, eu vou colocar aqui suportes, tá? E resistência só para marcar as linhas para mim, depois eu excluo, tá bem? Então, já marquei a mínima entre os dois, marquei aqui a abertura e vou marcar agora o fechamento, ó. Marquei as máximas entre os dois, marquei a mínima entre os dois e marquei o fechamento do último e marquei a abertura do primeiro. Então, vamos desenhar agora que candle é esse, ó. Ele vai ser um candle assim, até aqui, essa região, até essa região aqui. Vou só engrossar aqui, porque depois eu não vou conseguir colocar bem no meio a linha. Então, vai ser um candle vermelho, né? Porque ele está abrindo aqui nessa região e fechando abaixo. Então, a referência dele é ali, fechou abaixo, vai ser vermelho, tá? Vai ser um candle vermelho assim. Mas ele esteve, ó, lá em cima. Então, o que eu vou ter que fazer? Uma linha aqui, que é o seu pavio, tá? O pavio dele vai ser até ali, ó. Não foi até onde foi o preço? Olha lá o pavio. Lá, né? Então, ele regrediu, fechou ali. Mas ele também esteve na linha preta de baixo, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou marcar aqui. Pronto. Esse aqui seria o candle. Veja que é um candle, né, conhecido. Esse aqui é a nossa estrela cadente naquela região ali. Tá bem? Aqui nesse gráfico eu não tenho tempo de 10 minutos, tá? Mas se eu transformasse, eu teria este período. Eu vou fazer uma análise agora, pegando 3 candles aqui, para mostrar que nem sempre se eu trocar de tempo gráfico, né, que alguns de vocês devem estar dizendo assim, poxa, Vinícius, mas se eu trocar de tempo gráfico, naturalmente eu vou conseguir ter um padrão desses, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar esses 3 candles, tá bem? E vou desenhar aqui do lado. Mas antes disso eu vou excluir aquelas linhas, né, para não ficar marcado aí no meu gráfico. Deixa eu excluir elas aqui no dedo mesmo. Aqui, essa aqui também não quero e nem esta. Beleza. Eu vou somar agora estes 3 candles aqui, pessoal. Ó, estes 3 candles aqui, tá? Eu vou somar eles 3 aqui do ladinho. Beleza? Então, vamos somar eles. Primeiro de tudo, a gente faz as marcações, né? Vou marcar aqui, ó, a máxima entre eles, é aqui nessa região. Eu vou desenhar aqui nesse meio, tá? Vou desenhar aqui no meio, nessa região aqui. Então, beleza, já marquei ali a máxima. A mínima entre eles, entre esses 3 candles é qual? É aqui, aqui ou nesse último? No último, né? No último. Então, vou posicionar aqui a minha marcação. Beleza, já tenho as máximas e as mínimas. Agora eu preciso marcar a abertura do primeiro, fechamento do último. Fechamento do último foi aqui, ó. Vamos ver que candle a gente vai ter agora. Pessoal, o candle primeiro ele abriu ali e fechou aqui. Ou seja, ele abriu num local, fechou abaixo. Então, mesmo que o último aqui tenha sido verde, ó, o que ele vai fazer? Vai fazer um candle vermelho, tá? Vai fazer um candle vermelho. Perfeito? Um candle vermelho assim. E agora eu vou ter que traçar sombras, ó. Então, ele veio caindo. Daqui para essa linha para baixo ele teve caminho, então eu vou marcar aqui a minha sombra. E daqui até em cima ele também teve, né, uma sombra ali. Nesse caso vai ser a mesma sombra, ó. Neste caso, né, mas se fosse mais abaixo teria mais sombra ainda. Então beleza, esse é o candle que a gente tem. Basicamente esse candle aqui, ele é um martelo, né, um martelo no fundo. Voltou a ser um padrão conhecido, tá bem? Não era um padrão muito conhecido, eu particularmente nem sei que padrão é esse aqui. Tá? Mas fez um padrão conhecido. Claro, entre os dois aqui fez um engolfo. Mas entre os 3 deixou um martelo.
Beleza? Agora, pessoal, eu vou transcrever isso aqui, ó, eu vou trocar de tempo gráfico e vou botar nos 15 minutos. Poxa, se eu peguei 3 candles, 15 minutos tem 3 candles, né? Eu tenho 15 minutos, cada 5, 5, 5, 15. Então, se eu trocar aqui para o 15 minutos, teoricamente teria que dar esse candle igualzinho, né? E não vai dar. Ó, não deu. Por quê? Porque pegou um intervalo, ó, entre esses outros 2 candles ali. Tá? Então, veja que saber fazer a somatória é importante, porque não basta trocar de tempo gráfico. Não basta só trocar para um tempo de 15. Tá? Agora eu vou tentar pegar outro padrão aqui, ó 16 e 15 até as 16 e 30. Vamos ver se vai bater, tá? Deixa eu ver aqui, 16 e 15 até as 16 e 30. Eu vou pegar esses 3 candles ali, ó, e vou mostrar que agora, ó, vai bater aquele padrão que vai formar no 15. Mas primeiro deixa eu excluir isso aqui, tá? Deixa eu excluir isso aqui. Não esqueçam aí de se inscrever no canal e deixem o like nesse vídeo, pessoal. Poxa, olha o trabalho, né, que eu estou fazendo aqui num sabadão de chuva para vocês, tá? Então, não deixa de curtir esse vídeo e assistam até o final. Pessoal, vejam aqui então, ó, vou pegar agora os candles da 16 e 15 até as 16 e 25, que na verdade vai ser 16 e 30, tá? Quando eu inicio o próximo. Beleza, vamos fazer a somatória desses 3 candles aí. Basicamente isso aqui, pessoal, mais ou menos batendo o olho, isso aqui é uma estrela da noite, tá? Estrela da tarde, aí. Chamem como quiser. Não é um padrão perfeito de livro, mas ele é bem parecido. Então vamos transcrever isso aqui mais uma vez. Então a gente tem aqui as máximas, eu vou fazer aqui no outro lado, tá? As máximas. Vamos marcar a abertura, né, do primeiro. Vamos marcar o fechamento do último, aqui. Vamos marcar as mínimas, ó, mínima, 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 aqui, né? Aqui é a nossa mínima, tá? Então, beleza, agora eu vou montar esse candle. Pessoal, o candle abriu aqui, fechou ali. Então, ele vai ser um candle assim, né? Candle assim, tá? Candle assim. Mas ele esteve também, olha lá, ele esteve ali em cima. E esteve também aqui embaixo, ó. Nesse caso até vai ser a mesma sombra para baixo. Esteve ali. Então esse padrão aí que a gente está observando nesse topo aqui nessa região. Agora eu vou botar no 15 minutos e vamos ver se bate. Ó, veja se não é um candle. Tá? Eu sei que aqui trocou, né? Empurrou um pouco para o lado, ó, eu não consigo equilibrar, tá? Mas está dentro das minhas linhas. Eu vou só ajeitar isso aqui. Ajeitar o retângulo aqui para que eu possa deixar igualzinho, né? Eita. Ah, que coisa. Tá, eu não vou fazer, mas tudo bem. Aliás, eu vou puxar ele para o lado aqui. E vou posicionar ele depois, ó. Deixa eu só largar ele. Aqui, pessoal. Pronto, tá? Ficou mais larguinho que o outro, mas é a mesma coisa, porque eu não vou conseguir posicionar essa linha, ó, bem no meio, tá? Então, beleza, olha só. O mesmo candle se formou ali naqueles 15 minutos, quando eu fiz o somatório. Só que no outro exemplo que a gente fez ali abaixo, né, a gente viu, ó, que pegou intervalos diferentes. Então, não dá para confiar que só mudando o tempo gráfico que vocês vão enxergar esses padrões, tá? É melhor conseguir interpretar do que deixar justamente de não perceber, né, um padrão desses aqui em tempos menores, como 5 minutos. Tá? Então, vejam que se eu botar nos 5 minutos aqui e eu conseguir visualizar, né, e com o tempo a gente consegue até se aprimorar a ponto de não precisar fazer a somatória, né, só de botar o olho já visualizar essa situação. Então, vejam que essa somatória é bem interessante mesmo. Perfeito? Bom, pessoal, espero que tenham gostado então do vídeo aí sobre somatório de candles, tá certo? Não esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal e mais uma vez lembrando que amanhã, domingo, né, e na verdade daqui para frente, todos os domingos às 8h30 da noite,
teremos as marcações semanais de dólar, índice, Ibovespa, entre outros ativos, tá? Então essas marcações têm ajudado bastante. Essa última semana agora, do dia 18 ao dia 22, acertamos no índice e no dólar todo santo dia as marcações, tá bem? Então, mais uma vez, não deixa de se inscrever para não perder esse tipo de conteúdo e até a próxima!